Subseção 2ª. Das informações e certidões. Artigo 116. Os agentes públicos, nas esferas de suas respectivas atribuições, prestarão informações e fornecerão certidões a todos os que as requerem. Parágrafo 1º. As informações poderão ser prestadas verbalmente, por escrito ou certificadas, conforme a solicitar o requerente. Parágrafo 2º. As informações por escrito serão firmadas pelo agente público que as prestar. Parágrafo 3º. As certidões poderão ser extraídas, de acordo com a solicitação do requerente, sob forma resumida, ou de inteiro teor, de assentamentos constantes de documentos, ou de processos administrativos. Na segunda hipótese, a certidão poderá constituir-se de cópias reprográficas das peças indicadas pelo requerente. Parágrafo 4º. O requerente, ou seu procurador, terá vista de documento ou processo na própria repartição, em que este se encontre. Parágrafo 5º. Os processos administrativos somente poderão ser retirados da repartição nos casos previstos em lei, e por prazo não superior a 15 dias. Parágrafo 6º. Os agentes públicos observarão o prazo de alínea A. 5 dias, para informações verbais e vista de documentos ou atos de processo, quando impossível sua prestação imediata. Alínea B. 10 dias, para informações escritas. Alínea C. 15 dias, para expedição de certidões. Artigo 117. Será promovida responsabilização administrativa, civil e penal da autoridade ou servidor, que negar ou retardar o cumprimento das disposições do artigo anterior. Subseção 3ª. Do processo administrativo. Artigo 118. Os atos administrativos constitutivos e disciplinares serão autorizados ou resolvidos por decisão proferida pela autoridade competente, ao término do processo administrativo. Artigo 119. O processo administrativo, autuado, protocolizado e numerado, terá início mediante provocação do órgão, da entidade ou da pessoa interessada, devendo conter, entre outras peças: inciso 1º. A descrição dos fatos, e a indicação do direito, em que se fundamenta o pedido, ou a providência administrativa. Inciso 2º. A prova de preenchimento de condições ou requisitos legais, ou regulamentares. Inciso 3º. Os relatórios técnicos ou jurídicos necessários ao esclarecimento das questões sujeitas à decisão. Inciso 4º. Os atos designativos de comissões técnicas, que atuarem em funções de apuração e peritagem. Inciso 5º. Termos de contrato ou instrumento equivalente. Inciso 6º. Certidão ou comprovante de publicação dos despachos, que formulem exigências ou determinem diligências. Inciso 7º. Documentos oferecidos pelos interessados, pertinentes ao objeto do processo. Inciso 8º. Recursos eventualmente interpostos. Artigo 120. A autoridade administrativa não estará adstrita aos relatórios e pareceres, mas explicitará as razões de seu convencimento sempre que decidir contrariamente a eles, sob pena de nulidade da decisão. Artigo 121. O processo administrativo poderá ser simplificado por ordem expressa da autoridade competente, nos casos de urgência, caracterizada pela emergência de situações que possam prejudicar a integridade de pessoas e bens, respondendo à autoridade por eventual abuso de poder ou desvio de finalidade. Seção 3ª. Das obras e serviços municipais. Artigo 122. A realização de obras públicas municipais deverá estar adequada às diretrizes do Plano Diretor Urbano. Artigo 123.
A execução das obras públicas municipais deverá ser precedida de projeto elaborado segundo as normas técnicas adequadas e na conformidade do orçamento-programa do município. Parágrafo 1º. As obras públicas poderão ser executadas diretamente pela Prefeitura, por suas autarquias e empresas públicas, e, indiretamente, por terceiros, mediante licitação. Parágrafo 2º. O município, antes de emitir termo de recebimento de obra pública, deverá proceder ao controle interno do serviço executado, através de auditoria interna, que emitirá parecer técnico quanto a cumprimento das especificações estabelecidas no projeto da obra. Artigo 124. Para a realização de obra pública, que comprometa mais de 25% do orçamento, é obrigatória a anuência popular mediante audiência pública. Artigo 125. Ressalvadas as atividades de planejamento e controle, a administração municipal poderá desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, desde que assim dispuser em contrário esta lei, recorrendo, sempre que da conveniência do interesse público, à execução indireta, mediante concessão ou permissão de serviço público, ou de utilidade pública, verificado que a iniciativa privada esteja suficiente desenvolvida e capacitada para o seu desempenho, ouvido o Poder Legislativo. Parágrafo 1º. A permissão de serviço público, ou de utilidade pública, sempre a título precário, será outorgada por decreto, após edital de chamamento de interessados para a escolha do melhor pretendente. Por outro lado, a concessão só será outorgada por decreto, após edital de chamamento de interessados para a escolha do melhor pretendente. Por outro lado, a concessão só será consumada mediante autorização legislativa e contrato precedido de concorrência. Parágrafo 2º. O município poderá retomar, sem indenização, os serviços permitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade com o ato ou contrato, bem como aqueles que se revelarem insuficientes para o atendimento dos usuários. Artigo 126. A lei especificará sobre: Inciso 1º. O regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, ou de utilidade pública, o caráter especial de seu contrato, de sua prorrogação, e as condições de caducidade, fiscalização e rescisão de concessão ou permissão. Inciso 2º. Os direitos dos usuários. Inciso 3º. Política tarifária. Inciso 4º. A obrigatoriedade de manutenção adequada do serviço. Inciso 5º. Reclamações relativas à prestação de serviços públicos, ou de utilidade pública. Parágrafo único. As tarifas dos serviços públicos, ou de utilidade pública, deverão ser fixadas pelo Executivo, tendo em vista justa remuneração. Artigo 127. Ressalvados os casos previstos em lei, as obras, serviços, compras e alterações serão realizados mediante processo de licitação, que assegure igualdade de condições de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, no suporte da lei, a qual exigirá qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. Artigo 128. O município poderá realizar obras e serviços de interesse comum mediante convênio com outro município, com o Estado, a União, ou entidades e instituições particulares. Parágrafo 1º. A constituição de convênios municipais dependerá de autoridade legislativa. Parágrafo 2º. Os convênios manterão um conselho consultivo, do qual participarão os municípios integrantes, além de uma autoridade executiva e um conselho fiscal. Parágrafo 3º. Independerá de autorização legislativa, e das exigências estabelecidas no parágrafo anterior, o convênio constituído entre municípios para a realização de obras e serviços, cujo valor não atinja o limite exigido para licitação mediante convite. Artigo 129.
qualquer interrupção na prestação de serviços públicos municipais, salvo relevante motivo de interesse público, desobrigará o contribuinte de pagar as taxas ou tarifas correspondentes ao período da interrupção, cujo valor será deduzido diretamente da conta que lhe apresentar o órgão ou entidade prestadora do serviço.